Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um tema muito importante no contexto global e que vai impactar também diretamente o Brasil, principalmente que o Brasil ele fechou recentemente acordo com a União Europeia de comercialização de mercadoria, fechado por Lula no ano 2024. Foi um acordo que de fato foi importante para o Brasil, mas que corre um sério risco diante dessa mudança do cenário da Europa. O que é que acontece? A Alemanha ela é a principal locomotiva da União Europeia. Ela possui a maior economia da Europa. E o que causa maior preocupação é exatamente que a Alemanha está em recessão há 2 anos. Isso é seríssimo. E está tendo o avanço da extrema-direita. O que seria essa extrema-direita? Para vocês explicarem, é exatamente o pessoal mais conservador. Para contextualizar a todos vocês, o que acontece? No início da guerra da Ucrânia e Rússia, a União Europeia patrocinou, como está patrocinando até o dia de hoje, inclusive foi feito pedido ao Brasil para fornecimento de arma e que Lula corretamente negou esse fornecimento de arma para não se envolver numa guerra que não era dele. Ele teve essa atitude acertada e a Europa agora não está mais aguentando sustentar essa guerra. Essa guerra está muito cara, inclusive até os Estados Unidos está no caminho de fazer um acordo e encerrar esse conflito. Mas observe o seguinte, o que está tendo. Ó, em meio, a extrema-direita está avançando, porque o partido atual tomou essa atitude extremamente lamentável e errada de iniciar uma guerra com a Rússia. Já está 2 anos consecutivos em recessão. Caiu 0,3 em 2023 e 0,2 no ano passado, 2024. Isso mostra que a economia alemã está regredindo, está encolhendo. Observe que um dos principais pontos é exatamente a guerra na Ucrânia. Diante dessa guerra da Ucrânia, o que foi que a Europa teve? A grande ideia dos europeus, da União Europeia, para tentar pressionar a Rússia, mas esqueceu também que eles possuem independência com a Rússia. A Rússia não é a pessoa melhor do mundo para se negociar, mas temos de saber exatamente as nossas vulnerabilidades. Foi o que aconteceu no início da guerra da Rússia e Ucrânia, que estavam querendo que o Brasil participasse desse boicote com a Rússia. E Bolsonaro não quis em razão dos fertilizantes. Ele sabia que se batesse de frente com a Rússia, o agronegócio todo do Brasil iria prejudicar. E Lula está no mesmo caminho, preservando esse lado neutro diante dessa guerra. Mas a Europa ela tomou a iniciativa de fazer sanções econômicas à Rússia e não comprar mais produto. Mas o que acontece? O que é tão sério? A Europa ela não é uma produtora de energia boa. Ela tem energia nuclear que ela usa, que inclusive está desativando, e é movida a energia produzida por gás natural. E também ela não tem reserva de gás natural. Quem tem a maior reserva é Estados Unidos, Rússia e outros países. Mas o fornecimento dela era diretamente da Rússia. E ela resolveu deixar de comprar diante das sanções econômicas. A Rússia sentiu, lógico que todo mundo sente, diante da ausência de pagamento, mas a Rússia redirecionou para a China. Todo mundo precisa de gás natural para a economia. E se ela não compra, vai para outra pessoa. Mas o problema é o quê? A Alemanha agora ela está comprando gás caro. Antes o gás russo era barato, tinha gasoduto, tinha tudo. Agora a Alemanha está pagando mais caro como a União Europeia. Inclusive tiveram cenas na própria Alemanha da população rasgando conta de energia porque estava muito caro. Imagine, da noite para o dia a pessoa pagar o dobro da energia, ou quase isso. Isso daí é um absurdo, isso aí acaba com o orçamento familiar de qualquer pessoa. Mas isso daí é apenas um dos problemas que tem na Europa. Esse problema já estava tendo anteriormente à guerra, mas não era por causa do gás russo, é a questão da imigração que estava acontecendo e também a chegada de muito muçulmano na Europa. Trouxe também uma matéria 2017, uma matéria antiga,
uma matéria de 8 anos atrás e observe o que é que está acontecendo aqui, ó. População na Europa de muçulmano pode triplicar até 2050. O que isso significa? Isso significa que a característica da população da União Europeia e também da Alemanha, que recebe muito imigrante, está mudando. E os novos políticos não podem mais ignorar a população muçulmana, que, querendo ou não, possui um costume muito diferente do Ocidente, mas agora, como estão nascendo na Europa, na Alemanha, durante várias gerações, eles já são natos, já têm direito igual a um cidadão alemão. Ele vota, pode se candidatar, e assim vai. Aí o que é que está acontecendo? A mudança de cenário e de política na União Europeia. Por exemplo, a Alemanha agora está com medo da extrema-direita. Mas quem são os eleitores da Alemanha? A gente tem de saber a origem de cada eleitor. E um eleitor muçulmano naturalmente é mais conservador. É tanto quanto a visão com mulher, como de economia e tudo mais. Isso é extremamente preocupante. E vai chegar um ponto que eu acredito, 2050, por exemplo, daqui a 25 anos, possa ser que a característica do alemão tenha sumido, seja uma população muçulmana que está morando lá. E a cada um alemão que nasce, o muçulmano tem a tradição de ter 5 filhos. Aí qual é a população que vai ter a maior relevância na própria Alemanha? Não vai ser mais a população alemã, vai ser a população de imigrantes. E esses imigrantes que nascem são natos, naturalmente. Nasceu lá, tem família, tudo, vai ter cidadania alemã, vai ser um alemão normal. E quando um político for fazer campanha palanque, ele vai ter que fazer campanha palanque para o muçulmano, não para os alemães que já viviam durante milhares de gerações lá. E isso naturalmente vai mudar a característica da União Europeia. Exatamente isso que eu estou dizendo é a preocupação que está acontecendo com o imigrante. Isso ficou bem retratado exatamente nesta matéria. O outro ponto é o que? Os Estados Unidos e a União Europeia estão com medo, na verdade, da sua proteção. E também com essa guerra daí, que eles fizeram de maneira equivocada, prejudicou mais ainda, que a Rússia estava quieta na dela, tinha suas relações relativamente amistosas, mas da situação da Ucrânia ficou com relação extremamente ruim entre a Rússia e a Europa. E agora não vai ter mais essa cooperação econômica entre os dois, principalmente que a Europa prejudicou muito a Rússia. E agora a conta está chegando. Trump, pode ver no vídeo anterior, ele agora está cobrando a fatura. Derramou bilhões de dólares lá, a Ucrânia não pagou e o Estados está querendo a fatura. E a Europa precisa também cobrar essa fatura para não ficar no prejuízo. Significa que a grande derrotada nessa guerra está sendo exatamente a União Europeia e os Estados Unidos. Entrou numa guerra sem futuro, sem sentido, e que está quebrando a União Europeia. Isso é extremamente sério. Não, e também com risco de ir para a Terceira Guerra Mundial se não souber lidar com a situação. Por isso que essa notícia da eleição alemã pode modificar a tendência da Europa como um todo. Isso é muito importante, que a Alemanha é um referencial regional na Europa. É a maior economia que tem da Europa. E observe aqui, ó, conforme eu já tinha dito, dos imigrantes. Vou mostrar uma matéria de 2017, estou mostrando a matéria agora de 2025. Ó, atualmente, cerca de 18% da população que vive na Alemanha nasceu fora do país. Isso traduzindo imigrantes. 18% é extremamente relevante. Ele já consegue eleger deputado, senador, parlamentar tranquilamente. Ele pode botar o dele, começar a eleger e a Alemanha se tornar um país muçulmano. Característica muçulmana. Mais voltada para o Oriente do que para o Ocidente. Inclusive, para os Estados Unidos isso é perigoso, perder um aliado tão poderoso como a Alemanha. Isso é outro ponto muito relevante. Considerando imigrantes, se considerar os filhos dos imigrantes, conforme eu disse, um alemão tem um filho, o muçulmano tem 5. Em tempo próximo, isso aí não vai ter mais volta, né? A população muçulmana vai passar de alemão. Considerando os filhos dos imigrantes, o percentual só já para 24%. 84 milhões de habitantes. Isso daqui
é maior do que a população do estado de Pernambuco, eu acho Alagoas, Sergipe, acho Piauí junto. É maior do que a população da Grande São Paulo, que é em torno de 40 milhões. É como se fosse duas grandes São Paulo e ainda sobrava 4 milhões. Aí você observa o tamanho de muçulmano que tem aí e de imigrantes e como vai mudar a política alemã. Por isso que está tendo esse problema na União Europeia e é relevante para a gente. Nós fechamos um acordo, o Brasil fechou um acordo com a União Europeia e está tendo essa instabilidade política séria. Isso é um problema atual e que no futuro pode cristalizar normalmente para essa situação. E o outro ponto, observe aqui, ó, é do cenário total, eles estão querendo acabar com essa guerra, está sendo muito prejudicial para eles. Ó, esse daqui é da direita, a extrema direita, ó, saiu na frente, defendeu o fim da ajuda da Alemanha para a guerra e o retorno das relações com a Rússia. Traduzindo isso daqui, ó, ocupando política de guerra pela onda de imigração. O que é isso daqui? Onda de imigração é imigrante que agora tem poder de voto, nasceu, tem 24% da população, não sei o que aconteceu lá, vão para a guerra, pronto, terminou jogando a Alemanha na guerra. Esse daqui, ó, fim do retorno prejudicou a economia como um todo. Carro está sendo produzido mais caro, roupa, tudo, porque tudo era movido à indústria, ao gás natural, tá mais caro. E essa guerra daqui tá só tirando dinheiro da Alemanha. Resumindo, o que quebrou a Alemanha foi a decisão de entrar numa guerra sem futuro como da Ucrânia. Tem a questão de imigrantes que está prejudicando a economia e está ficando sustentável. Basicamente é isso, por isso está surgindo a extrema direita. Aí, isso daí é um ponto muito relevante para todo mundo ficar atento. Eu peço que todo mundo se inscreva, compartilhe e divulgue esse vídeo. Isso é extremamente relevante até para quem vai viajar para a Alemanha, para a Europa, para saber a mudança que está acontecendo nos países europeus. Não é mais aquela situação que era apenas ocidental, agora tem muito muçulmano e tudo mais. Aí isso aí é bom para todo mundo ter conhecimento do que está acontecendo e também da mudança que vai ter a nível de um futuro recente, da característica da população e das políticas da União Europeia. Muito obrigado a todos e até a próxima.